Ângela diz que quer se especializar como médica especialista, para assim ajudar todos em Real do Mar na mansão Vega. Mirtes começa a drogar Samantha, e manda Dalva levar aquele café para a senhora Samantha. Ela diz a si mesmo: vou fazer o que seja Samantha, mas vou ficar com tudo que é seu. Léo vai atrás de Salma no interior, já que ela está internada lá. Isaac dá um soco na cara dele, e o culpa por Salma e a bebê estarem à beira da morte. O médico examina Ângela, e constata que ela teve hipotermia, e infecção nas vias respiratórias. Ele diz que agora ela está bem, e já não há razão de ela permanecer no hospital. Ângela fica tensa. Nancy diz ao policial que vai pedir uma segunda avaliação para o juiz. Ela diz que a vida de sua cliente está em risco, e que tem direito de mais uma opinião. Samantha bebe o café adulterado por Mirtes. Léo diz a Isaac que não sabe quem ele é, mas que não lhe deve nenhuma explicação. Isaac se apresenta e Léo se lembra que ele foi noivo de Salma. Léo quer falar com Salma. Isaac não quer permitir e então Léo lhe dá um soco. Léo entra no quarto de Salma, que está internada. Ângela manda uma mensagem para ele dizendo que o médico legista já examinou. Edi, Estrelinha, Oscar e Guigo celebram um novo trabalho oficial de Edi no Hospital Vega. Adela vai atrás de Mirtes na mansão Vega. E Mirtes diz que não estão contratando criadas. Adela diz que sim, mas parece que estão contratando as mulheres da vida galante. Mirtes pergunta o que ela quer, e Adela diz que veio dar um recado por parte de sua filha. Adela esbofeteia Mirtes. Clarinha cuida de Josué e Álvaro consegue enxergar cada vez mais. Mirtes manda Adela sair dali, antes que chame a polícia. Adela manda ela chamar, e Mirtes tenta humilhar Adela. Ela diz que Ângela não está sozinha, que tem uma mãe que vai defendê-la com unhas e dentes. Adela manda Mirtes não querer dar lição de moral à sua filha, pois isso é que sobra nela, e que moral é o que faz falta em Mirtes. Ela ressalta que Geraldo não caiu na armadilha dela de ficar com ela, como os demais homens que rolaram na cama dela. Mirtes se sente ofendida e Adela diz que para Geraldo, ela não foi mais do que uma noite de diversão, e nada mais. Ela diz que todo seu amor e seu dinheiro foi para ela, e já para Mirtes mesmo com toda sua baixaria não conseguiu nada. Adela debocha de Mirtes e a deixa arrasada. Adela conta a Ângela que meteu a mão na cara de Mirtes, e elas caem na gargalhadas juntas. O médico do exterior diz a Léo que Salma está tendo proteinúria, ou seja, soltando proteína pela urina. Léo estranha até porque há uns dias Salma estava perfeitamente bem. Já a sós com Salma, Léo diz que os exames dela dizem uma coisa, mas os sintomas dizem outro. Ele diz que não é idiota e que aquilo é mais uma de suas chantagens. Salma diz que aquilo aconteceu por tentar salvar a família deles e que o ama. Léo diz que ela diz isso, tendo seu amante ali fora, e Salma diz que Ângela também é amante dele. Nervosa, Salma ameaça Léo: se ele deixá-la, ele jamais irá conhecer sua filha. Ela garante que vai se vingar, levando sua filha para bem longe dele. Salma diz que a história dela e de Júlio irá se repetir, com a diferença que ele jamais irá conhecer sua menina. Samantha começa a sentir os efeitos das drogas que Mirtes colocou em sua bebida. Ela começa a ter sinais de esquizofrenia. Tem um surto e quebra o espelho de seu quarto. Dalva chega ali e Samantha perde o controle, chamando por sua mãe. Léo e Ângela se falam, e ele conta que Salma está mais uma vez o chantageando. Ângela diz que com certeza aqueles exames são falsos. Léo diz que conheceu um ex-noivo de Salma, um tal de Isaac, e que ele irá viajar com ela. Ângela pede que Léo não caia nas chantagens de Salma. Salma se chateia por seu plano não ter funcionado, e agora sim, quer se vingar de Léo, custe o que custar. Léo retorna ao México e diz a Ângela que vai enfrentar as consequências que for necessária para estar com ela. O advogado Gonzales informa a Samantha que Ângela não foi presa, pois Nancy está a defendendo e colocando em dúvida a saúde dela. Samantha fica furiosa, diz a Gonzales que odeia Nancy,
e que tem vontade de acabar com ela. Dário vai atrás de Samantha para reclamar, por ela querer tirar o carro de Geraldo, que ele deixou para Pablo. Samantha diz que não vai deixar nada para aqueles malandros. Léo faz de tudo para defender Ângela, e tenta seguir enganando os policiais sobre a saúde de Ângela. Ele consegue ganhar tempo fazendo o médico legista acreditar que não pediu os exames completos de Ângela. Dalva comenta com Mirtes que a senhora Samantha não está bem, e que teve uma crise muito forte. Cínica, Mirtes finge preocupação e pede que Dalva esteja de olho em Samantha e lhe avise tudo. A Abel finalmente sai da cadeia. Nancy o recebe e os dois se beijam. O advogado do conselho tutelar diz a Edi e Oscar que observou o amor que ele sente por Estrelinha e como a paz na casa. Ele diz que vai agilizar os trâmites para eles terem a guarda dela. Oscar e Edi ficam muito felizes. Léo diz a Dário que está preocupado com Samantha e que parece estar enlouquecendo. Ele comenta que suspeita que ela esteja sob efeitos de drogas. Mirtes conhece um homem rico que a chama para sair. Salma conversa com Samantha, diz que Léo está louco por Ângela e que já não pode fazer mais nada. Samantha diz que aquela estúpida da Ângela saiu mais inteligente do que elas pensavam. Salma diz que já está pensando em algo para que Ângela e Léo jamais sejam felizes. Mirtes é assaltada. Álvaro vai ao escritório de Samantha e consegue manipulá-la, e a convence para que se encontre em um motel. Salma faz suas malas e diz a Mirtes que Léo jamais irá conhecer sua filha. Mirtes diz que ela está louca e que isso não pode permitir. Salma diz que sente muito, mas irá embora, e que sua vingança será igual à dela, como fez com Sandro e Júlio. Ela diz que Mirtes foi uma ótima professora para ela, e ensinou o quão mal pode fazer a um pai, o afastando de seu filho. Salma e Mirtes declaram guerra uma contra a outra. Anoitece, Pablo vai à mansão Vega para devolver o carro para Samantha. Samantha diz a Pablo que seu pai foi cruel, pensando que aquele carro mudaria a vida miserável dele. Pablo diz que não precisa de presentes para alcançar seus sonhos. Na realidade, Léo está escondido dentro do porta-malas do carro de Pablo, para assim poder se infiltrar na mansão Vega. Ele quer pegar o dinheiro e os recibos da fundação, para assim inocentar Ângela. Salma vai ao hospital, e diz a Ângela que irá embora para sempre, e que Léo irá perder sua filha para o resto da vida. Ela diz que Ângela é a única culpada por isso. Ângela diz a Salma que ela é uma chantagista, mas Salma garante que vai destruir a vida de Léo. Ângela diz que pelo egoísmo dela, ela irá destruir 2 vidas, e uma delas é de sua própria filha. Salma diz que vai fazer o mesmo que ela fez com ela, quando apareceu na vida de Léo, e que se ela não pode ser feliz, eles também não serão. Léo se lembra de quando ele e Álvaro tramaram para tirar Samantha da mansão, enquanto Léo iria entrar lá. Álvaro garantiu a Léo que iria manter Samantha ocupada, enquanto ele procurava o dinheiro e os recibos. Álvaro também mandou um amigo seu chamar Mirtes para sair, e fazer ela se impressionar com luxos, sendo assim mantendo-a distraída. Salma diz a Ângela que quando passar os dias e ela e Léo não a encontrarem, então aí sim, eles irão confirmar que ela foi embora para sempre. Ângela diz que ela é uma doente e que nunca amou Léo. Léo procura pelos recibos e o dinheiro. Ângela diz a Adela que Salma esteve ao, e disse que irá para outro país. Ela diz que Salma quis culpá-la pelo sofrimento que Léo irá passar por viver longe da filha. Álvaro chamou Samantha até um quarto de hotel para seduzi-la. Álvaro consegue enganar Samantha, e ela não consegue resistir à sedução de Álvaro. Já do outro lado da cidade, Mirtes passeia com um amigo de Álvaro, e os dois se paqueram. Álvaro e Samantha vão para a cama. Léo vasculha o quarto de Samantha, mas não encontra nada. Luz e Pablo comemoram que Abel saiu da prisão ao mesmo tempo. Abel pede Nancy em casamento e Oscar pede Edi.
Abel diz a Nancy que aquele anel de compromisso foi sua avó que deixou, e que era para ele dar à mulher que ele fosse amar muito, e que estaria por toda a vida. Nancy fica emocionada. Oscar diz a Eddie que se ele aceitar ser seu parceiro, irá fazê-lo feliz por toda a vida. Eddie chora e aceita se casar com Oscar. Nancy também aceita se casar com Abel, e todos eles comemoram. Léo entra no quarto de sua mãe, e encontra sua caixa forte no guarda-roupa. Ele consegue abrir e encontrar o dinheiro e os recibos. Mirtes vai chegando, e está falando com o amigo de Álvaro no telefone, dizendo quão maravilhosa foi a noite deles. Mais tarde Mirtes entra no quarto, mas Léo já não está ali. Nancy conta a Ângela que Abel a pediu em casamento. Ângela diz que então terá um casamento, e que Eddie acabou de lhe avisar que Oscar também o pediu em casamento. No dia seguinte o celular de Álvaro toca, e ele recusa a chamada. Samantha fica intrigada e diz: por você estar cego, até que você é bem ágil. Álvaro diz que já aprendeu algumas coisas com sua nova condição. Ele continua enganando Samantha, fazendo ela acreditar que ele quer estar com ela. Samantha se declara para Álvaro e diz que ele é o homem que gostaria de passar o resto de sua vida. Álvaro diz que ele também. Samantha jura que se ele estiver mentindo isso irá custar a vida dele. Léo passou a noite escondido no banheiro da mansão Vega. Depois que Mirte saiu, ele volta ao quarto da mãe, e pega todo o dinheiro da fundação, e os recibos. Léo vai embora sem ser visto. Álvaro pede que Clarinha realize seu sonho, e vá para a Espanha. Samantha volta ao escritório, e Gonzales diz que de hoje a prisão de Ângela não passa. Samantha fica satisfeita, e quer estar presente para ver Ângela sendo levada para a cadeia. Clarinha se despede de Dário, e Álvaro parte para a Espanha com Sebastião. Guigo canta muito bem, e vence o concurso. Ele cantará o tema da próxima telenovela da televisão. Luz, Pablo, Abel, Guigo e Estrela comemoram. Mirtes chega na mansão e se dá conta que o dinheiro e o recibo da fundação não estão em sua caixa forte. Ela entra em desespero ao perceber que levaram tudo, e teme que descubram que foi ela quem organizou a fraude da fundação. O policial diz a Ângela que ela será transferida para o presídio feminino pelo desfalque cometido. Samantha assiste tudo com muito prazer. Ângela jura ao policial que é inocente. Nesse momento, Léo chega ali e apresenta as provas da inocência de Ângela. Ele entrega todo o dinheiro da fundação, e os recibos assinados por Ângela. O policial do Ministério Público e o inspetor Garcia analisam as provas. Nancy exige que Ângela seja liberada diante das provas apresentadas. Samantha fica com muita raiva. Samantha diz que aqueles recibos são falsos. Léo diz que não são, que ela sabe disso, e que encontraram aquelas provas bem aonde ela havia escondido. Samantha nega. O policial diz que irão investigar as provas apresentadas. Ângela exige que Samantha responda penalmente, por querer jogar um crime nela sendo inocente. Enquanto isso Mires está desesperada e tenta falar com Samantha, mas não é atendida. O produtor musical diz a Luz, Pablo, e Guigo que pelo fato do menino ser menor de idade precisam da assinatura do pai e da mãe dele, para seguir com sua carreira na televisão. Léo diz ao policial que precisa de uma investigação mais aprofundada sobre a fraude, e pede que Samantha e sua mãe sejam investigadas. Samantha diz que ele será capaz de culpar a própria mãe dele.